Cortem minha cabeça! Hoje a gente vai falar sobre o esquema de postura punitiva, um esquema que não tolera erros, não entende o contexto e que não sabe perdoar. As pessoas que têm o esquema de postura punitiva são pessoas que têm muita dificuldade de tolerar os erros, inclusive deles mesmos, e a imperfeição dos outros. São pessoas que levam a sério cada erro, cada mínima falha, e que fazem daquilo um grande problema, com muita rigidez, como se os erros precisassem ser punidos, como se fosse muito difícil tolerar um erro, tolerar uma imperfeição, tolerar a limitação de alguém. São pessoas que sofrem diante do erro na busca de uma punição, na busca de fazer valer uma justiça, só que uma justiça muito rígida e muito descontextualizada muitas vezes. Oi gente, e aí como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Streit. Se tu for novo por aqui, já aproveita para te inscrever e deixar o like nesse vídeo. Aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre autocompaixão e sobre formas mais funcionais da gente lidar com os desafios da vida. O vídeo de hoje fala sobre um esquema e ele segue uma série de vídeos que a gente tem sobre esquemas aqui no canal, sobre a terapia do esquema. Então, se tu quiser saber mais, eu vou deixar aqui a sugestão de vários vídeos que falam sobre esses assuntos. As pessoas que têm um esquema de postura punitiva, em geral, são pessoas bastante impacientes e intolerantes. São pessoas que têm dificuldade em lidar com os erros, com as imperfeições e que buscam uma punição diante desses erros, seja para as outras pessoas, sejam para elas mesmas. São pessoas que tendem a gerar um mal-estar, são pessoas que buscam que o outro seja punido por aquilo que ele errou, como se só a lição, só a compaixão não fosse ser suficiente. São pessoas que buscam mesmo a punição como uma forma de lidar com as dificuldades e com os problemas da vida. É muito comum que as pessoas com esquema de postura punitiva tenham dificuldades de perdoar. São pessoas que remoem aquela situação que aconteceu, são pessoas que ficam ali buscando jogar na cara da outra um erro que houve, ou ficam alarmando perante a erros como se fosse o fim do mundo. São pessoas que realmente ficam presas ali nos erros, ficam presas em coisas que já passaram, com muita dificuldade de perdoar, de seguir em frente, de lidar de um jeito mais amoroso e compassivo diante dos erros e da imperfeição delas mesmas ou dos outros. Além disso, são pessoas que simplificam aquilo que é complexo. Elas fazem uma análise crucial e pontual sobre uma situação, desconsiderando muitos outros fatores. Elas não conseguem olhar o todo, entender, fazer uma compreensão mais complexa da situação. Elas são muito causa e efeito, né? Se o erro aconteceu, merece ser punido. Tu errou, deveria ter chegado mais cedo, ponto final. Então, elas não conseguem olhar o todo, entender outros aspectos da situação, elas têm uma visão muito rígida e determinista. Além disso, são pessoas que têm um tom de voz mais acusador e punitivo, são pessoas que julgam mais, são pessoas que apontam os erros, gostam de colocar ali sempre a busca por um culpado, a busca por um errado. E além disso, são pessoas que têm uma baixa compaixão, então uma baixa compaixão com os outros, uma baixa compaixão consigo, né, a autocompaixão. Então são pessoas que têm dificuldade de ter empatia com o outro, têm dificuldade de se solidarizar e de ser mais tolerantes com os seus sofrimentos e as suas dificuldades. Geralmente, o esquema de postura punitiva está associado a 3 outros aspectos da terapia do esquema que a gente vai entender, como o esquema de padrões inflexíveis, que coloca metas muito altas e exigentes para a pessoa cumprir, e aí se ela não consegue atingir essas metas, ela se pune, ela se tortura, ela se critica como se ela realmente fosse merecedora dessa punição. E existe aqui também um autoalívio nessa punição, porque ela tem uma coerência cognitiva, então se a pessoa acredita que ela merece a punição, ao receber a punição ela pode se sentir aliviada, que é a coisa também punitiva que algumas religiões têm, né, que tem esse, como se precisasse daquela punição para serem dignas de novo. E um outro esquema que está relacionado aí
é o esquema de defectividade. Também tem um vídeo sobre esse esquema aqui no canal, de padrões inflexíveis também. Mas tem o esquema de defectividade, que a pessoa se sente tão sem valor, tão inferior, tão insuficiente, que ela se pune por isso, como se ela fosse culpada pelos sentimentos de desvalor ou de baixa autoestima que ela tem. E além disso, pode ter relação com o esquema de postura punitiva, dois modos, os modos vozes internalizadas punitivas e o modo vozes internalizadas demandantes, né? São dois modos que se relacionam com esse esquema de postura punitiva também e que trazem bastante tortura para a pessoa que tem esse esquema, porque ela acaba tendo muito peso e muito sofrimento mesmo, né? Fica um hiperfoco no que precisa ser corrigido, um hiperfoco nessa coisa mais rígida e mais dura da vida. Nem preciso dizer, né, que a origem familiar de pessoas que têm esse esquema de postura punitiva é uma origem familiar com pais ou cuidadores muito exigentes e muito punitivos. Então, aquela criança que vivia na base de regras, vivia na base de grito, vivia na base do medo. Pais mais autoritários e exigentes costumam ter essa política parental de serem mais rígidos, mais punitivos. Então, é aquela criança que está aprendendo ainda alguma coisa e aí erra, aquele erro não é lidado de uma forma amorosa, então a criança é criticada, é punida, já perde alguma coisa e não é nem de a criança não entrar em contato com consequências negativas, né? São punições, né? São coisas mais severas que a gente está pensando aqui. Então, a criança recebe punições duras diante de coisas que são naturais para a idade, né, de erros que são naturais. Então, uma dificuldade dos pais ou cuidadores, né, de lidarem com a aprendizagem, com os erros, com a imperfeição daquela criança. Condutas mais repressoras também podem acarretar no desenvolvimento desse esquema. E, além disso, uma cultura, né, uma ênfase em punir erros ao invés de em busca do prazer. Então, é como se o dever viesse sempre em primeiro lugar, como se a criança tivesse tanto medo de errar que ela já nem arrisca mais. Ela já até desiste de tentar, desiste de ser espontânea, desiste de ser mais autêntica, porque ela tem medo de uma punição, né? Tem medo de sofrer alguma consequência negativa e que vem, né, quando os pais são mais rígidos e mais duros e que tem essa conduta mais punitiva, acaba que, infelizmente, para algumas crianças, se podar e ficar silenciadas acaba sendo naquele contexto protetivo. E aí isso segue ao longo da vida com essa ou a punição direcionada para si ou a punição direcionada para o outro. Se por acaso tu tenha te identificado com algum dos aspectos aqui comentados nesse vídeo, eu quero te indicar a assistir um vídeo que a gente tem aqui no canal sobre autocompaixão. A autocompaixão é um antídoto para essa postura punitiva. A autocompaixão começa a nos conectar de novo com a nossa humanidade comum, com as nossas limitações, com os nossos erros, com a nossa humanidade mesmo. Então a gente consegue, através da autocompaixão, ter uma postura mais compassiva e menos punitiva. Então, esse é um dos antídotos, esse é o caminho, se a gente for pensar em como mudar, né, o padrão da postura punitiva. E chegando no final desse vídeo, como de costume, eu quero deixar algumas estratégias para tu lidar com essa sensação de punição, com esse esquema de postura punitiva. A primeira estratégia é te convidar a ser menos punitivo, te convidar a ter mais tolerância com os erros e te perdoar mais. Então, colocar em exercício na tua vida o perdão, a compaixão, conseguir aguentar alguns momentos em que tu não seja punitivo contigo ou com os outros, tolerar as emoções desconfortáveis, de não usar a punição, de não usar essa conduta mais coerciva. A segunda estratégia pode ser uma novidade e uma surpresa talvez para algumas pessoas, é te falar sobre a ineficácia da punição. Muitos estudos ao longo de muitos anos aí da psicologia já evidenciaram de diversas formas que as condutas para mudança de comportamento que são punitivas,
elas têm uma resposta muito inferior do que se comparadas com as outras condutas mais reforçadoras e mais com foco na mudança através do reforço positivo. Então, os comportamentos que são modificados por via da punição, eles podem tanto se intensificar e gerar uma resistência e aí um problema maior, ou podem ser comportamentos que vão se extinguir por um tempo, mas que logo voltam a acontecer ou que se modificam para outros comportamentos que não ajudam. Então, por isso que a modelagem, né, a gente ser um modelo, ser um exemplo de comportamentos melhores, ou o reforço positivo, que pode ser tanto o elogio quanto a recompensa de atitudes que a gente entende que estão indo no caminho do que a gente quer, são muito mais efetivos do que a punição. A punição, ela acaba gerando no outro raiva, frustração, desconexão. Quando a gente é muito punitivo, a gente acaba se desconectando das pessoas e aí a gente acaba tendo uma resposta de muito mais raiva ou obediência. E se a gente for falar em relações saudáveis, não são sentimentos que a gente quer viver, né? A gente quer viver conexão, a gente quer viver intimidade, a gente quer viver colaboração. Então, a segunda estratégia é que tu te lembre da ineficiência, da ineficácia da punição. A terceira estratégia é olhar as vantagens e as desvantagens para o comportamento punitivo em contraste com o perdão. Então, punição versus perdão. Quanto de fato de vantagens tem eu escolher ir pelo caminho da punição e não pelo caminho do perdão, e quantas desvantagens isso tem. E a gente poder pensar isso com relação a outra pessoa que a gente está querendo punir e também pensar com relação a nós mesmos. Então, eu me punir, qual que é a vantagem que tem isso? Qual que é a desvantagem? Aonde isso está me levando? Por que que eu estou sendo desse jeito? Isso está sendo útil? Isso está realmente me ajudando? Né? A gente poder olhar. E se a gente fosse pelo caminho do perdão, eu me perdoar, eu ter mais amor comigo, eu poder tolerar melhor os meus erros, qual que é a vantagem disso e qual que é a desvantagem, o que que eu posso ganhar com isso, o que que eu posso perder. Em quarto lugar, é a gente se perguntar a respeito das intenções daquela pessoa ou das nossas intenções. Por vezes a gente esquece que a gente tinha boas intenções ou que a outra pessoa tinha uma boa intenção. Poder olhar quais eram as intenções dessa pessoa faz com que a gente possa avaliar a nossa punição. Então, nos perguntar se as intenções eram boas. Será que não é digno que elas sejam levadas em conta? Se as nossas intenções eram boas, será que a gente não precisa poder olhar para elas? E a gente possa se perguntar, eu não mereço perdão? Até onde eu vou com essa punição? Até onde eu vou com essa tortura? A pessoa merece perdão? A pessoa é digna de perdão? Até onde eu vou com essa punição desse erro que aconteceu ali? Qual que é o impacto que esse erro tem na minha vida até hoje? Se as intenções eram boas, no que a punição vai de fato ajudar? Mesmo se a pessoa se porte ou se comporte melhor, será que a punição não é alta demais? Será que o preço da punição não é alto ou caro demais? E uma última pergunta que é crucial é a gente poder se perguntar: a punição vai minar a autoestima dessa pessoa? É isso que eu de fato quero? Ou até uma pergunta autorreflexiva: essa punição vai minar a minha autoestima? É isso que eu quero? É isso que eu mereço? É isso que eu sou digna de receber? Essas perguntas nos ajudam a entender que a punição não é uma escolha benéfica, não é uma escolha útil, que é uma escolha baseada em princípios muito difíceis, muito baseados em medo, em coerção e muito arraigados na nossa história de vida. Então, às vezes a gente precisa parar e fazer um caminho novo, né, para frente, apesar da nossa história, apesar do que a gente aprendeu. E por fim, a última estratégia é te sugerir que, se caso lidar com a punição seja algo difícil para ti, que tu te veja aí num looping de não conseguir perdoar ou num looping de muita autopunição, a terapia é a melhor saída. A terapia pode te ajudar a desempoeirar essa tua relação com a punição, conseguir te ajudar a colocar limites nos comportamentos punitivos, tanto teu quanto dos outros, porque a punição, se ela fica sem freio, ela fica cruel
e fica pesada demais e a nossa saúde mental acaba sofrendo os impactos de atitudes punitivas sem freio. E eu quero encerrar esse vídeo com uma frase de ninguém menos do que o Gandhi. Ele diz o seguinte: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica dos fortes. Eu espero que as lições desse vídeo sejam úteis e que te ajudem na construção de um caminho de menos punição, de mais perdão e autocompaixão. Que tu possa olhar os teus erros com mais humanidade e que tu te lembre de que boas intenções também valem, por mais que a gente sim vai errar e por mais que a gente vai precisar aperfeiçoar os nossos comportamentos para que essas boas intenções apareçam na vida real e na prática, a gente não merece ser punido pelos nossos erros, a gente não merece ser punido pela nossa imperfeição. Isso faz parte da nossa humanidade comum, isso é inclusive o que nos liga uns aos outros. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se tu não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. Um super beijo e até o próximo!